Pronto para abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Atos, capítulo 16, nós vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 19, faremos a leitura até o versículo 40. Eu quero que você acompanhe a leitura de forma silenciosa. Diz assim a palavra do nosso Deus: vendo os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, pregando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. E estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram para que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram.
Curve sua cabeça, falemos mais uma vez com o Senhor em oração. Nosso Deus, nós estamos diante de Sua palavra, que agora será pregada. Que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê a iluminação necessária para compreender aquilo que o Senhor tem a nos instruir. É o que te pedimos. Amém. Meus irmãos, eu começo contando para vocês uma história de um menino de 8 anos de idade. Todos os dias sua mãe levava esse menino para a escola. Até que um dia alguém disse: sua mãe tem as mãos feias demais. As mãos da sua mãe são todas queimadas. E o menino começou a observar que de fato a mãe tinha as mãos queimadas. No outro dia, a mãe levando o filho para a escola, já viu como é criança, né? Ele disse: mamãe, pode me deixar aqui na esquina? Tá tudo bem, daqui para lá eu vou sozinho agora. Então a mãe disse: por que, meu filho? Não, eu já sou um rapazinho, eu vou sozinho, pode deixar. A mãe sabia que havia algo errado com aquela fala. Quando foi buscar o menino na escola, o menino nem ao menos a esperou no portão. Foi correndo encontrar com ela novamente na esquina. A mãe, chegando em casa, disse: meu filho, o que aconteceu? E apertando o menino disse: ô mamãe, não fica chateada não, mas é que as suas mãos são queimadas e feias. E a mãe disse: meu filho, eu nunca te contei por que as mãos da mamãe são queimadas. É que a gente morava num barraco de madeira, e um dia eu saí para buscar pão e deixei você dormindo. De repente eu vi um sinal de fumaça. A nossa casinha pegou fogo. E eu entrei no meio do fogo para salvar você, e quando eu estou chegando no berço para pegá-lo, um dos esteios da casa, em brasa, ia cair em cima de você. Eu levei as mãos e empurrei. Queimei minhas mãos ali para salvar você. Mas a mamãe tem as costas também queimadas. O menino chorou bastante ouvindo essa história. No dia seguinte ele disse: mamãe, eu quero que a senhora me leve até na porta da escola. Se a senhora quiser, pode entrar na sala também, porque eu vou contar para todo mundo por que a senhora tem as mãos queimadas. E o menino chegou em casa depois da aula e olhava para a mãe e chorava. Como a senhora sofreu? E ela disse: meu filho, o meu sofrimento jamais será maior do que a alegria de ver você bem. O meu sofrimento nem de perto se compara com a alegria de ver você agora saudável. Muitas vezes o sofrimento traz consigo belezas que a princípio nós não conseguimos enxergar. Já perceberam isso, meus irmãos? Aconteceu isso com um jovem chamado José. No Egito fizeram mal, seus irmãos fizeram mal com ele, mandaram José para o Egito. José se torna ali, depois de muito sofrimento, o governador. E governando o Egito, uma fome sobrevém. E ele então diz, ao se revelar para os seus irmãos: fiquem em paz. O mal que intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. O sofrimento, ele só é feio e pesado quando não traz consigo nada de bom. Nesse texto de hoje, nós veremos o custo do Evangelho. Porque nesse texto, meus irmãos, e se tem um texto que talvez devêssemos chamar de o capítulo da liberdade, é este capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. O que vemos aqui, meus irmãos, é sucessivas libertações. O Senhor abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, e ela atentou para aquilo que os apóstolos estavam anunciando. Então, perseguições se levantavam contra os apóstolos. Tendo chegado em Filipos, Paulo e Silas anunciavam o Evangelho. E então uma jovem andava atrás deles, e dizendo verdades, porém possuída por um demônio. Dizia: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Aquilo muito perturbou o apóstolo Paulo. Dias acontecendo aquilo, até que o apóstolo Paulo repreendeu o espírito maligno que oprimia aquela jovem.
Ao acontecer isso, o apóstolo Paulo repreende o espírito maligno. Aquela jovem que dava muito lucro para os seus senhores, agora não tinha mais condição de adivinhar coisa alguma. Eles cobravam, explorando a possessão demoníaca daquela jovem, exploravam ela. Obtinham lucro, tamanha perversidade dos homens, que não se importam com a condição espiritual de ninguém. Pensam apenas em si mesmos e querem apenas o privilégio de ter dinheiro. O apóstolo Paulo, junto com Silas, são levados diante dos pretores. E aqui nós temos o primeiro ponto do nosso sermão: o custo do Evangelho. Paulo e Silas são levados, meus irmãos, diante dos pretores, são agarrados. Não há um convite gentil dizendo: olha, Paulo, por gentileza, venha tomar um café com a gente, alguma conversa que precisamos ter. De forma alguma. Agarraram o apóstolo Paulo e agarraram Silas, acusando-os de perturbação. E observe que eles dizem: esses homens são perturbadores, no versículo 20, perturbadores da nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Eles são judeus, nós somos romanos. Judeus não podem perturbar romanos. Romanos estão acima de judeus. O Império Romano é maior. O Império Romano domina os judeus. E então Paulo e Silas são agarrados, açoitados, a multidão se levanta, no versículo 22, e os pretores mandaram açoitar com varas. Porque Paulo e Silas decidiram colocar fim na angústia de uma jovem possuída por demônios. Para pregar o Evangelho, lhes custou uma afronta pública que talvez nenhum de nós aqui estejamos dispostos a pagar um preço assim. Para cumprir a tarefa que o Senhor comissionou aos seus discípulos de anunciar boas novas aos cativos, proclamar libertação, sofreram em praça pública. Porque, meus irmãos, precisamos pensar que a pregação do Evangelho, aquele que se dispõe a anunciar boas novas para o cativo, ele nunca será amado e aplaudido de fato pelo reino das trevas. Me lembro muito bem do que o Senhor Jesus disse certa vez: o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Por que muitas vezes nós achamos que pregar o Evangelho para as pessoas trará aplauso para nós mesmos? É preciso considerar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Como diz Paulo escrevendo aos Romanos, o Evangelho, ele invade o reino das trevas. O Evangelho é pregado em meio a um mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno. É por meio da pregação do Evangelho que o Senhor chama os seus eleitos. Não pensemos que pregar o Evangelho trará para nós muitos seguidores. Paulo e Silas aqui têm um julgamento injusto. Não há defesa. Se você olhar para os versículos 21 e 22, não há uma defesa do apóstolo Paulo aqui. Os pretores não deram chance de defesa. Era um julgamento injusto, tal como fizeram com o nosso mestre, fizeram com os seus discípulos. Apanharam em praça pública, humilhados por causa do Evangelho, porque fizeram o bem, lhes fizeram o mal. Mas o texto prossegue com ele, a gente avança também. O texto vai dizer que depois de muitos açoites, lançaram Paulo e Silas no cárcere, sob uma severa recomendação. Ordenou
ao carcereiro que os guardasse muito bem. Guarde bem esses dois homens. A recomendação foi sobremodo tão severa, foi tão severa que o carcereiro decide colocá-los no cárcere interior, ainda mais guardados. Não contente com um lugar ainda mais seguro, o carcereiro lhes prende os pés num tronco. Recomendação muito bem dada. Ordem muito bem obedecida pelo carcereiro. O carcereiro faz exatamente o que foi mandado. Por causa do evangelho, apanharam e foram presos. Mas o sofrimento ainda não havia cumprido o seu propósito. Quando Deus age, quando Deus tem um propósito, o sofrimento cumpre o fim para o qual também foi designado naquele momento. Deus usa o sofrimento dos seus servos para alcançar muitas vezes os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. Esse é o nosso segundo ponto. Por volta da meia-noite, versículo 25, vai dizer que Paulo e Silas cantavam louvores. Eu fico pensando, como? Quem aqui, sendo açoitado em praça pública, preso pelos pés num tronco, teria a brilhante ideia de cantar ao Senhor louvores? Talvez nós começássemos a reclamar, meus irmãos. Talvez nós disséssemos, Deus, mas será que o Senhor não está vendo essas coisas? A gente está apanhando, Senhor. Parece que quanto mais o Evangelho avança, mais oposição a gente enfrenta. Às vezes parece que o Senhor não entra com providência na hora que precisa. Eu só queria pregar o Evangelho para aquele colega de trabalho e hoje ele me odeia, Senhor. Eu só queria falar de Cristo para aquele meu vizinho e hoje ele vira a cara para mim. Por que tem que ser assim? Porque muitas vezes tem que nos custar o sossego. Mas esses pensamentos são fruto de mentes que muitas vezes não se dedicam ao estudo das Escrituras. Porque se olharmos para o próprio livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os discípulos se alegrando, inclusive em um outro momento, por terem sido dignos de padecer por causa de Cristo. A caminhada cristã, meus irmãos, não é uma caminhada de aplausos. É caminhar contra o mundo. Caminhar contra o mundo significa muitas vezes ser oprimido pelo próprio mundo, rejeitado pelo próprio mundo. Isso já deveria fazer parte da nossa vida, mas infelizmente muitas vezes o que nós buscamos é a aceitação do mundo. E por isso muitas vezes eu sou tão covarde. Por isso, muitas vezes, nós somos tão omissos na pregação do Evangelho. Porque a gente tem medo de ser rejeitado. Já notaram que a gente vive sempre esperando oportunidade para pregar o Evangelho? Se chega alguém chorando até nós, a gente diz, uma oportunidade para pregar o Evangelho. Mas o Evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo, na oportunidade e fora da oportunidade. Deve haver intencionalidade na pregação do Evangelho. Nós devemos nos aproximar das pessoas com a intenção de pregar o Evangelho para elas. Nós devemos fazer amizades com a intenção de pregar a Cristo para esses amigos. Nós devemos ir para a faculdade com a intenção também de pregar o Evangelho. Amanhã nós vamos para a empresa. E qual é a verdadeira motivação? Ou só a motivação financeira é o motivo? Ao término do culto, nós iremos orar, faremos a oração do envio
quando as ovelhas de Cristo serão enviadas ao mundo depois de ouvir a voz do seu pastor, e não é o que usa terno e gravata, é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Daqui a pouco estas ovelhas reunidas aqui serão enviadas ao mundo para pregar o Evangelho, para testemunhar de Cristo. Mas às vezes vai nos custar lágrimas, às vezes a liberdade, muitas vezes. O Evangelho tem um custo. Mas sabe o que é mais fascinante nisso? O privilégio de ser alcançado pela graça de Deus é tão grande que nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A alegria de saber que vivo pregamos, que mortos na glória estaremos, é tão grande que vergões não podem tirar essa alegria de nós. E eu quero que por um instante você pare um pouco e pense de onde Cristo te alcançou. Quando Cristo perdoou todos os seus pecados, lançando esses pecados para bem longe de si, para distante de sua face, o Senhor perdoou todos os seus pecados. E olha que fascinante, Ele perdoou não só os pecados de agora, não só os pecados de outrora, mas todos os pecados da sua vida inteira. Isso não é motivo para encher o coração de alegria? Independente das circunstâncias. Por isso que o apóstolo dos gentios vai dizer: eu sei ter fartura, sei passar por escassez também. Talvez se a lista fosse aumentada, ele diria: eu sei sorrir, mas eu também sei chorar. Porque não são as circunstâncias que vão me definir. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o apóstolo que vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eles então, movidos por esta alegria de saber o que o Senhor fez por eles e que estavam obedecendo a ordem do Mestre de ir e pregar o Evangelho, eles não olharam para a sua própria condição, mas olhando para a obra de Cristo, olhando para o que Cristo fez em suas vidas e olhando para a obediência à palavra, eles começam a cantar louvores a Deus. A circunstância talvez não fosse a mais desejada, mas circunstâncias não roubam nossa alegria, não são capazes de roubar a felicidade de sabermos que agora, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Meus irmãos, eles começam a cantar por volta da meia-noite e algo sobrenatural acontece. As cadeias, os alicerces balançam. Eles estão feridos, estão injustiçados, mas eles estão alegres, adorando ao Senhor, e algo sobrenatural acontece, as cadeias começam a tremer. Não adiantou toda a expertise do carcereiro de amarrar até em tronco, não adiantou amarrar os pés, não adiantou colocar na solitária, não adiantou fechar com mais 5 ou 6 cadeados. O Senhor decide libertar os apóstolos, o apóstolo Paulo e Silas, e o cárcere se abre, as cadeias se abrem. Então, o carcereiro, que tinha recebido severa recomendação para guardar bem aqueles 2 homens, e que obedeceu guardando bem, quando vê o cárcere aberto, ele teme pela própria vida. Foi bem recomendado. Se amanhã esses homens não estiverem aqui, certamente serei morto. Morte por morte, eu mesmo tiro a minha vida. Porque se os prisioneiros fugissem, no outro dia, o próprio carcereiro daria conta. E alguém ia acreditar que o cárcere se abriu?
que dois homens começaram a cantar e as cadeias seras tão fortes se romperam? Certamente os pretores cobrariam do carcereiro exigindo sua própria vida. Então Paulo diz: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. O apóstolo Paulo vai fazer novamente aquilo que ele vinha fazendo. Ele não vai colocar seu conforto em primeiro lugar. Porque se a gente fizer um experimento e deixar qualquer cadeia aberta por 5 minutos, os prisioneiros fugirão. Pensarão apenas na sua própria liberdade. Mas o apóstolo Paulo se preocupa primeiro com a vida do carcereiro do que com a própria liberdade. Não te faças nenhum mal, porque Paulo e Silas, presos pelas cadeias humanas, estavam livres das amarras do pecado. Estavam livres, não eram mais escravos, mas o carcereiro, mesmo fora da prisão, era acorrentado pelo pecado. William, como você pode dizer que o carcereiro era acorrentado pelo pecado? Qual é o agente redentor que o carcereiro enxerga para si? Onde ele enxergou sua redenção? Na morte. E a morte é a evidência do nosso estado de caídos. A morte chegou ao mundo porque nosso pai Adão caiu no Éden. Mas aqueles que foram alcançados por Cristo passaram da morte para a vida. Aqueles que foram alcançados por Cristo sabem que o morrer é lucro. Eles não temem mais a morte como os homens que não têm esperança, mas o carcereiro olha para a morte como a sua redentora. A melhor forma de escapar é morrer. E Paulo se preocupa com ele. Não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Ele, trêmulo, pede a luz, confere e prostrando diz: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esse homem, diante daquilo, ele faz uma pergunta que todos os homens deveriam fazer: o que devo fazer para ser salvo? Mas não foi o primeiro que perguntou sobre isso. Certa vez um jovem rico diante de Jesus disse: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Mesma pergunta, pessoas diferentes, contextos diferentes. Nós não sabemos, meus irmãos, pelo texto, se o carcereiro estava presente no momento da libertação daquela jovem. Se ele ouviu a pregação do Evangelho de alguma maneira antes, não sabemos sobre isso. Mas o que fica evidenciado é que o apóstolo Paulo diz: não te faças nenhum mal, e ele faz uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo responde aquilo que o Evangelho traz: crê no Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se avançarmos alguns versículos, a Bíblia vai dizer ainda assim: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esse carcereiro faz uma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Pregar o Evangelho pode muitas vezes trazer o sofrimento, mas ninguém jamais será salvo pelo sofrimento próprio ou pelo sofrimento alheio. A salvação é somente pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Paulo e Silas, o cárcere tremeu com um propósito específico: o Evangelho ser pregado para uma família inteira. Crê no Senhor Jesus. E eu pergunto para você, porque hoje eu prego para 2 igrejas aqui. Prego para uma igreja que de fato foi alcançada por Cristo.
Pessoas que estão com o coração alegre com a pessoa de Cristo Jesus, na certeza de que se partirem hoje estarão com o seu bom Senhor. Mas prego também para pessoas que fazem parte de igreja, de movimentos, mas ainda não creem em Cristo de verdade. É preciso crer em Cristo, porque mesmo estando de fora da prisão, se você não crê em Cristo, você está preso. Se você não crê em Cristo, mesmo respirando, está morto. Se você não crê em Cristo, pode vir à igreja todos os domingos, que nada pode te salvar, somente Cristo Jesus. E talvez você me pergunte, pastor, o que é crer em Cristo, hein? Eu conto uma história para exemplificar. Certa vez, numa comunidade rural, um circo chegou. Naquela época não tinha internet. O circo era a principal atração. Algumas pessoas aqui se lembram dessa época. E o ponto alto do espetáculo, para encerrar, um equilibrista a 10 metros de altura atravessava por um cabo de aço de uma ponta a outra. E lá em cima ele gritou: alguém aí acredita que eu posso atravessar, equilibrando de um lado para o outro? As pessoas pagaram o ingresso e todos gritaram: eu acredito. Lá foi o equilibrista, na ponta do pé. Foi e voltou. Jogaram 5 laranjas para ele lá em cima. E ele disse: alguém aí acredita que eu posso atravessar fazendo malabarismo? O povo pagou o ingresso e gritou: eu acredito. Lá foi ele, na ponta do pé, jogando laranjas para o alto. Foi e voltou. Alguém teve uma ideia brilhante e arrumou para ele lá em cima um carrinho de mão. E ele perguntou: alguém aí acredita que eu posso atravessar empurrando esse carrinho de mão? As pessoas pagaram o ingresso e o que elas gritaram, gente? Eu acredito. Lá foi aquele artista, empurrando o carrinho de mão. De repente ele volta e diz assim: alguém aí confia em subir aqui, sentar nesse carrinho de mão e deixar que eu o empurre de um lado para o outro? E o povo... Ninguém gritou nada. Mas tinha um menininho de 5 anos lá, e ele gritou lá do meio do povo em silêncio: eu confio. Subiram um menino de 5 anos, se sentou no carrinho, o equilibrista foi, levou o menino e voltou. Todo mundo... Então o equilibrista disse: moral da história, senhores, acreditar todo mundo acredita, confiar é para poucos. Alguém mais curioso perguntou para o menino, depois que ele desceu: cadê seu pai e sua mãe, menino? E ele respondeu: o meu pai é o equilibrista. A gente pode até acreditar e ser como a plateia que vai aplaudir, mas quem crê de verdade se assenta, se entrega e diz: Jesus, a minha vida é tua. Quem crê se entrega, diz: Senhor, meus sonhos são teus, os meus planos são do Senhor. Eu quero ser totalmente do Senhor porque eu creio no Senhor. Acreditar é diferente de crer. E como disse, prego para 2 igrejas aqui. Aqui crê em Cristo e aqui ainda vem, mas ainda não se assentou e disse: Jesus, guia a minha vida. Eu creio no Senhor como meu único e suficiente Salvador. E como disse, você pode gozar de liberdade, vai onde quer, mas continua preso. E talvez você não vai ver cadeia tremer aqui hoje. Esse púlpito não vai balançar, fique tranquilo. Mas o Evangelho está a ser pregado. Você é um pecador que carece de Cristo Jesus. Todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Se você não crer em Cristo como seu Salvador, e você se partir hoje, você vai encontrar com o justo juiz, no mundo de Deus, respirando o ar de Deus, comendo a comida que Deus dá, tendo a família que Deus deu. Nós ignoramos o Senhor e a gente acha que isso vai passar impune. Não, não passará.
Diante de Deus, Ele cobrará a vida que nós vivemos longe dEle. Mas aqueles que creem em Cristo, a sua dívida foi paga por Ele, de forma cabal na cruz do Calvário, de modo que não há nenhuma condenação para esses que creem em Cristo Jesus. Então nessa noite, não vai tremer o púlpito, as luzes não vão se apagar, o cárcere não vai tremer, mas você precisa perguntar hoje: o que devo, pastor, fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Isso vai impactar até a sua casa. Porque em toda casa que Jesus entrou, todo mundo soube que Ele estava lá. E ele leva Paulo e Silas até sua casa. A sua casa recebe com grande alegria. Versículo 36. Com todos os seus manifestavam grande alegria. Meu Deus, veja só o que Cristo faz. Um homem que só enxergava a morte como saída. Uma casa que era para ter luto, porque um homem da casa se matou. Porque um membro da casa só enxergou a morte como saída. Agora, onde era para ter luto, tristeza, pranto, condenação, agora há libertação, alegria, manifestação de gratidão ao Senhor. Perceba que você não precisa mais caminhar por esse mundo sentindo todo o peso do seu pecado. A morte nunca é uma saída. Cristo é a única. Um dia Ele me encontrou, num domingo de manhã, orgulhoso que só. Eu odiava crente, não deixava ninguém pregar para mim, me achava bom. Mas um dia, ouvindo o rádio, o Espírito Santo abriu meu coração, há quase 25 anos atrás. A minha oração é que Cristo te ache sentado nesse banco aqui nessa noite, você que ainda não foi alcançado. E você que já foi alcançado, que você entenda que o nosso sofrimento nunca deve ser sem proveito. Porque o que mais me chama a atenção nesse texto, sabe o que é? É o prosseguimento dele. E aqui a gente tem o nosso terceiro ponto. Deus transforma o sofrimento em testemunho. Aquele carcereiro virou outra pessoa. Paulo e Silas voltam para a prisão. Amanheceu, versículo 35. Os pretores enviaram oficiais de justiça, que mandaram dizer: vocês agora podem ir embora. Estão livres. Então Paulo tem uma postura muito diferente de quando foi açoitado. Não deixaram espaço. Paulo não reivindicou nada quando apanhou. E agora, quando vai ser solto, o que Paulo diz? Agora não. Açoitar a gente em praça pública, e agora caladinho, em secreto, estão querendo liberar a gente? Não vai ser desse jeito não, porque nós somos cidadãos romanos. Quando ouviram isso, ficaram apavorados, porque não se podia açoitar cidadão romano em praça pública, tal como fizeram, sem um julgamento, sem todo um processo. Paulo agora diz: desse jeito não, nós somos romanos também. Vocês não estavam indignados lá? No início lá falando que, sendo romanos, a gente está impondo costumes a vocês? Nós também somos romanos. Vocês transgrediram a lei romana, não poderiam fazer o que fizeram conosco. E eles, possuídos de temor, os oficiais vão até o cárcere e pedem: por favor, Paulo, vá embora, não causa problema para a gente. Mas todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando: por que será que Paulo não falou isso antes? Porque se fosse com a gente, se fosse comigo, alguém falasse assim: William, nós vamos te dar uma surra agora que você está pregando o evangelho. Eu era o primeiro a gritar: eu sou romano. Mas Paulo não fala isso. Paulo não diz nada, só depois. Será por quê?
Porque Paulo estava a serviço do Evangelho. Ele sabia que havia um propósito muito maior ali. O seu sofrimento, o couro que ele tomou, como dizia minha mãe, o couro, a coça, o cárcere tremendo, tinha um propósito. Deus decidiu entrar no cárcere, o Evangelho entrar ali, para alcançar um eleito. Paulo não reclama, porque ele sabia que Deus tinha um propósito e ele está a serviço do Evangelho. Por isso ele apanha, por isso ele não reivindica nada, só depois ele manifesta. Às vezes a gente quer as coisas só para a gente reivindica direito, a gente não quer sofrer, mas muitas vezes o sofrimento é a porta para que o Evangelho alcance outras pessoas. Uma pergunta que eu faço para a gente encerrar: você está disposto a sofrer para que o Evangelho alcance aqueles que o Senhor deseja salvar? O que lhe custar, você está disposto a pagar para que o Evangelho avance? Nós iremos embora daqui a pouco. Você está disposto a arriscar aquela amizade para falar de Cristo? Você fala com ele de tanta coisa, mas não teve coragem até hoje de chamar e pregar o Evangelho. Está disposto a arriscar isso? Porque muitas vezes as mulheres não estão dispostas, e aqui falando exatamente como Pedro, nem a ficar em silêncio para que o marido descrente seja ganho sem palavras. Às vezes a gente não quer ceder um lugar na fila. Que isso, eu cheguei cedo, por que a pessoa não chegou? Era uma excelente oportunidade para pregar o Evangelho para aquela pessoa. Às vezes a gente não quer dar uma carona porque a pessoa tem um papo chato e nos esquecemos que era uma excelente oportunidade de pregar o Evangelho. Às vezes a gente não quer convidar para um café da tarde para falar de Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a olhar para o Evangelho e tratá-lo como prioridade, acima do nosso bem-estar. Que não precisemos esperar que tempos difíceis sobrevenham para falar de Cristo. O tempo é agora. Pregue a Cristo hoje, pregue a Cristo amanhã, fale de Jesus para o moço do Uber, fale de Jesus para o atendente da padaria, fale para o moço do açougue, fale para os filhos, fale para a esposa, fale para o marido, fale para o colega de trabalho. E saiba que você nunca estará sozinho. E por mais que lhe custe alguma coisa, o céu recompensará todo o prejuízo que todos sofremos aqui nessa terra. A alegria de pregar o Evangelho e de ver pessoas sendo alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho é maior do que qualquer dano que possamos sofrer, meus irmãos. E o nosso Cristo sofreu dano ainda maior para nos salvar. E aqui, lembrando do que diz o autor aos Hebreus capítulo 12, ele diz o seguinte: por causa da alegria que lhe estava proposta, ele não fez caso da humilhação. Por causa da alegria de nos salvar, ele não se importou em morrer na cruz, em ser humilhado. Por causa da alegria em ver um parente seu ouvindo o Evangelho e indo até Cristo, o que você está disposto a fazer? Comece orando hoje mesmo por essas pessoas e se disponha: Senhor, ainda que com lágrimas, eu vou pregar o Evangelho para ter a alegria de ver mais pessoas aos teus pés dizendo: eu vivia preso e só enxergava a morte como saída, mas um dia o irmão Antônio, o irmão Marcos, o irmão Adilson, o irmão Natanael, a irmã Maria, a irmã Suelen pregou o Evangelho para mim, e eu sou hoje uma nova criatura, porque um dia o Evangelho também chegou até sua casa. E talvez a gente não saiba o quanto custou para os homens e mulheres de Deus pregarem o Evangelho aqui em Mariana. Mas nós somos frutos daqueles que pregaram muitas vezes chorando, sofrendo,
por causa do Evangelho. A gente precisa sair um pouquinho da nossa zona de conforto e saber o que é tomar uma porta na cara por causa de Cristo. Se é por Cristo que padecemos, nos alegremos por isso. Jovens, aproveitem o tempo que têm, a força e o vigor, e falem de Cristo. O tempo é hoje, e o meio pelo qual o Senhor chama é o Evangelho, e quem prega o Evangelho é a Igreja de Cristo. Curve sua cabeça, fale com o Senhor em oração. Enquanto isso, eu quero convidar os presbíteros para virem à frente.